Queridos irmãos, neste momento, rogamos ao nosso Mestre Jesus, envolve-nos, Senhor, com toda a Tua equipe que trabalha veneradamente para o bem-estar da humanidade. Que a luz esteja com todos nós. A nossa proposta hoje é falarmos um pouco, fazermos uma reflexão em cima da arrogância e da competitividade. São dois sentimentos, são duas forças que têm na sua intimidade aspectos positivos e aspectos negativos. Porém, é necessário que haja uma consciência diferenciada nas observações, porque nós nos encontramos em faixas vibratórias, em faixas evolutivas diferenciadas, né? Não somos iguais. Porém, essas duas formas de apresentação do ser humano, dos espíritos, seja ele encarnado ou desencarnado, elas são preocupantes mediante ao que traz no anonimato, nas obscuras, ou seja, a real intenção. Nós, no nosso processo evolutivo, eu falo nós, toda a humanidade, temos a necessidade e a obrigação de nos educar, tomarmos os cuidados em todos os aspectos, mediante a nossa forma de apresentação em qualquer situação, em qualquer circunstância. Ou seja, o que eu vou falar, o que eu vou colocar, a forma e o jeito como que eu vou me expressar. As palavras que irão fluir do meu íntimo, que vão estar direta no meu centro emotivo, ou seja, no meu coração. E daí vai ficar bem claro qual a minha real intenção e que tipo de veneno eu vou estar não só me alimentando e também externando. Porém, há aqueles que já buscam realmente no campo da moralidade, a ética, já busca o entendimento, a compreensão. Ele vai criando fórmulas de maneira positiva, favorável, para que haja justamente nos momentos em que, quando o outro se mostre, se apresente de maneira arrogante,
ele vai saber como contornar. Claro, tudo de uma maneira ética. Porque não adianta eu me apresentar de forma prepotente, né? Vaidosa, ofensiva, e você tentar me orientar ou até rebater o que eu coloquei, o que eu apresentei, rebater ou desfazer de maneira igual ou pior. Aí está claro que ambos estão em faixas bem próximas, de maneira inferior, onde um não tem como ajudar o outro. É necessário que ambos procurem, peçam ajuda nesse sentido, para que haja uma compreensão. Porque o que vem a ser arrogância? É o ato de se sentir dono da verdade. Encontramos muito isso por aí, né? Sentir-se dono da verdade. Sentir-se o melhor, o poderoso ou a poderosa. Sentir-se superior. Mas nós sabemos que a superioridade ela é demonstrada com muito respeito, com muita simplicidade, com humildade, que seria o oposto, seria o sentimento, a forma de mostrar-se de maneira oposta. O outro vem com todo esse poder, esse falso poder, e nós vamos apresentar o lado da amorosidade, o lado da fraternidade, a paciência, o equilíbrio. Em contrapartido, o outro vai refletir, vai parar para analisar. Se não for de imediato, futuramente, um dia, ele terá a oportunidade de dizer: poxa, eu fui tão perverso com o Reinaldo, e o Reinaldo não reagiu como eu esperava. Eu acho que o Reinaldo é frouxo, é idiota, ou algo parecido, e na realidade não é. Porque a humildade, ela traz consigo essa capacidade de reestruturar, de reorganizar a situação. Não entrando naquela mesma faixa vibratória, fica à mercê do outro tentar corrigir ou reparar, ou às vezes até envergonhar-se do fato, porque ele tem consciência de como que ele reagiu. Possa ser que ele não saiba de imediato aquela reação, aquela atitude, mas ainda é das qualidades morais, né? Do fator está ligado à intelectualidade de cada um, à educação de cada um, àquilo que nós temos ou tomamos como verdade e apresentamos da nossa forma, do nosso jeito. Imaginemos tudo isso dentro de uma casa espírita, que é um grande laboratório. Às vezes fica muito pesado. Imaginemos tudo isso dentro de uma reunião mediúnica. Esses fatores, como é que serão avaliados entre
os encarnados, que já trabalham no mesmo processo, né? Ou naquele espaço, naquela casa, naquele grande projeto, ou naquele simples projeto. Não precisa ser nada muito grande, porém que no trabalho em si, que exige perseverança, abnegação, né? Indulgência principalmente, tem fatos que às vezes é difícil, não dá para continuar com o outro. O outro é muito perverso, é muito negativo. O outro está ainda muito obscuro, distante da realidade, do fator que o leva em estar naquele ambiente. O ambiente tem que ser respeitado. A casa religiosa, o templo, precisa ser respeitado. Se o ser humano não tem amor próprio, o arrogante não tem amor próprio. O arrogante, ele não respeita assim. Se ele não se respeita, como é que ele vai respeitar o outro? Não tem como. Fica em aberto. Fica em déficit. Porque ele não avalia por esse campo. Ele não analisa-se no momento, na hora, né? Quando ocorrem as interações. Então, cabe-nos às vezes até chamar, se possível, claro que em particular, dizer, poxa, você foi muito agressivo, não precisava ser assim. Por que agir assim? Estamos no mesmo barco, trazemos na nossa bagagem o mesmo evangelho, os mesmos conteúdos, né, de pesquisa. E por que é que você ainda age assim? Analise-se, observe-se. Tem que ser passado tudo isso com muita amorosidade, com muito respeito. Basta a forma como que o outro se apresenta. Muitos casos não aceitam, muitos irmãos não aceitam a orientação, porque ele se acha realmente o Senhor dos senhores. E é por isso que Jesus diz que nem todos que dizem ou disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, na espiritualidade, no mundo espiritual, na pátria espiritual, o que vai prevalecer como qualidade são as virtudes, são as construções dentro de um campo favorável e verdadeiro. Não importa o quanto você foi humilhado, siga em frente a sua jornada. Claro que você vai sentir, você vai sofrer com isso. Imaginemos, além de arrogante, que aí já é um reflexo, vem a competitividade. Tudo que faz é com o objetivo de rotulagem, de mostragem. Tudo é aquele comercial que Ave Maria. Parece que está vendendo a imagem, parece que tem essa necessidade. Torna-se um processo, às vezes, obsessivo, porque torna-se doentio, torna-se incoerente, às vezes até irracional. O entendimento do porquê que Reinaldo teve aquele comportamento. Imagine você estar à frente de uma instituição e as pessoas vêm sempre procurar você. Digamos que você seja o fundador ou a fundadora dessa instituição. Claro que as pessoas vão conhecer mais você. Foi o processo inicial. Os diretores que vão chegando e vão se adaptando a outros setores, a outros departamentos, a outros compromissos no projeto. Aí as pessoas da comunidade, muitos doadores só procuram você, imagine. Olha a responsabilidade que você tem. Só procura você.
E, no entanto, isso desperta inveja e ciúme nos outros. E os outros tornam-se agressivos, arrogantes nesse aspecto, a ponto de afrontar até os colaboradores. Em nome de que eu não sei, mas isso acontece, e muito. A gente vê que em inúmeras casas religiosas acontecem as dissensões por conta do ciúme, da inveja, da arrogância, da prepotência. Interessante, né? A vaidade, ela é muito forte e muitos querem viver aquele momento de alta imagem. Só eu apareço, só eu apresento. Olha, já foi até cogitado em diálogos de forma negativa o porquê que só Divaldo Franco aparece à frente das campanhas da Mansão do Caminho. Meus irmãos, ele foi o iniciador, ele foi o fundador com Nilson, o irmão Nilson, amigos, braço direito, juntos, lado a lado. Olha a grandeza de toda a obra. E fica alguns irmãos de fora querendo usurpar o lugar que não é de direito. Não tem capacidade de administrar como deve ser administrado. E aí entra no campo, né, da maledicência, nesse campo terrível, onde a vaidade está à frente de forma altamente arrogante, altamente prepotente. Eles também querem alta imagem, querem se amostrar. Acha que Divaldo está se amostrando, Divaldo está passando, mostrando-se, doando-se em nome do Cristo para algo muito maior. Não é nenhum tipo de ostentação. Se tem vaidade, é o mínimo. Não é como eu e outros, que é essa carga totalmente distorcida dentro de uma realidade que não me cabe ainda. Eu preciso ainda caminhar muito para chegar aos aspectos necessários e mostrar-me de uma forma verdadeira, né? Não preciso passar por cima da imagem de ninguém, não preciso maltratar, não precisa ter nenhum tipo de competitividade. Está almejando cargos e mais cargos e mais cargos, só no intuito da alta imagem, no intuito de apenas mostrar-se. Tem potencial, em muitos casos tem, mas também essa alta imagem é terrível. Aí vem a presunção, né? O orgulho, a ostentação, querendo se vangloriar. Olha, são reflexos, né? Paralelos da arrogância. E nós, a discordância para com os outros, para poder estar ali à frente, competindo, acha que está certo, deveria avaliar, deveria observar e tomar os cuidados. Nós que ainda temos muito da arrogância, observemos-nos intimamente. A forma, o jeito como que eu me coloco. Eu tenho observado alguns projetos que eu observei ontem. Uma campanha imensa, muita gente envolvida. A coordenadora dizia, porque eu lancei, eu fiz, nunca usou o termo nós. Eu. Algumas pessoas se chatearam, outras não. As que não se chatearam já estão buscando a luz. Deixa ela com o eu todo dela lá e vai seguindo o seu caminho. Se não for ali, vai ser em outro lugar. E vai seguindo, fazendo o bem.
O importante é isso, é fazer o bem, é aprender a fazer o bem. E quem está realmente fazendo o bem, ele vai ser arrogante, por quê? Como é que você vai trabalhar a fome, a dor, o descaso, a miséria de forma arrogante? Tem aquela passagem do Evangelho que aquela senhora distinta vai levar os donativos para aquela família altamente necessitada, ela se veste de maneira simples. Não precisa daquela arrogância toda em mostrar-se a melhor, a bacana, a limpinha, não sei o que, isso, aquilo, não precisa. Também não vai para lá farrapilho, não vai para lá outro mendigo, não é por aí. Agora, que vá de maneira saudável, que não vá agredir a ninguém, mostrar-se em evidência cheia de ouro, cheia de pompas, cheia de relógios caros, cheia de brincos caros, não leva a nada. Ainda é nosso. É difícil dizer-se, achar-se, sentir-se cristão e estar alimentando-se desses aspectos terríveis, né? Dessa forma, desses atos, ainda que indesejável para com a realidade, que deveríamos estar profundamente plenos no envolvimento, nessa entrega. Irmã Dulce venceu tudo isso, porque descobriu o caminho da simplicidade e da humildade. E não é porque era católica, não, é porque ela, o ser em si, encontrou-se. E aí ela entregou-se de corpo e alma. Ela era objetiva, arrogante? Não. Ela não era perversa. Ela era técnica naquilo que ela fazia. Ela tinha a intenção voltada para o progresso, para o bem-estar, o bom atendimento, o bom acolhimento. Algumas pessoas ainda falavam mal dela, como tem pessoas que ainda falam mal de Divaldo Franco. Encontram defeitos terríveis em Divaldo Franco. Não sei o tempo que eles têm para isso, para trazer consigo essa psicologia tão profunda e negativa. E não observa-se nesses aspectos. E vão de maneira arrogante. Eu digo porque teve um caso que o irmão me chamou e me disse: vou lhe contar coisa de Divaldo Franco que você não vai acreditar. Eu parei assim, não é possível, porque eu admiro demais ele. Eu não estou aqui para ver defeito de Divaldo Franco. Eu quero ver as virtudes, os valores que ele já traz consigo, a nobreza que nós sabemos e sentimos, assim como cada um de nós uns entre os outros, nesses momentos de necessidade, no processo da reeducação do ser, da nossa reeducação, reestruturação moral. Perde-se muito tempo com muita maldade, onde a conotação é visível, é perceptível. Nós sentimos o mal, a forma como o outro arrota o poder, né? Como dizem alguns, deixam bem claro, né? Quem manda aqui sou eu. Isso não é aspecto de um trabalho em equipe, não é. Isso é um trabalho ainda voltado para muito o meu, o eu, o meu, o eu, o meu, o eu, simplesmente. Não estamos buscando trabalhar realmente com Cristo, porque o Cristo é o modelo de tudo isso, né? A simplicidade ficou bem clara aos seus aspectos, aos seus movimentos, por onde ele passou,
a forma e o jeito como ele colocava, a precisão da beleza íntima do ser, o carisma, a verdade, a força do amor que ele trouxe nas expressões, nos atos, nos sentimentos, no olhar, no tocar, no agir. E nós estamos aqui nessa pequenez, vagarosa, rastejante, e cheio de arrogância, cheio de maldade, cheio de mazelas, cheio de empenos, de defeitos, todos no campo da moralidade. E ainda arrotando poder. Parece que foi assim que o Mestre Jesus se colocou, diante de tudo e de todos. Mero engano. Que Deus nos abençoe e tomemos os cuidados com o que existe ainda guardado, reservado, aqui no íntimo, mais íntimo de cada um de nós, nas nossas entranhas espirituais, nos nossos arquivos mentais, ideias terríveis do passado. Certa feita, numa reunião, num estudo, um irmão me disse, colocando sobre o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E uma colocação que foi feita, um irmão colocou do jeito dele totalmente o oposto do Evangelho e foi orientado, ele não aceitou. Ele rebateu, tendo a verdade dele como verdade absoluta. Eu disse bem assim, meu irmão, você parece que é o dono da verdade. Você é a palmatória do mundo. Ele disse, sou sim. Olha que arrogância. Estava obsidiado. Me calei e não disse mais nada. Voltei para o meu ponto de equilíbrio, busquei minha oração e disse, Jesus, ilumina todos nós e ampara este irmão. Ele não está bem. Quem é que é o dono da verdade? Só o Criador. Eu creio que nem o Mestre Jesus sabe tudo a nível de universo. Então, estamos na estrada, estamos caminhando. Que a luz divina encontre acesso nas nossas mentes e corações. Dilua a forma, essas formas que nós construímos, perversas, desumanas, insensíveis. E hoje estamos juntos à frente de uma obra divina, de um projeto do Cristo, de uma das casas que prega o amor na terra. E muitos ainda é aquele atoleiro de vaidade, de arrogância, de prepotência. Mas a paz, chegando aos poucos, a perseverança, vai mudando cada um de nós. Que a paz, meus irmãos, nos cubra hoje e sempre, e que nós busquemos realmente compreender os sentimentos do Mestre Jesus. Muita paz para todos, muito obrigado. Estamos com saudades desta casa com a irmã. Que Jesus ilumine a todos que trabalham nessa imensa seara, na vinha que é imensa, se encontra em todo o orbe terrestre. Muita paz.